Alexandre Matos no Vasco foi de muita conversa para definir os alvos do clube no mercado, com, claro, o aval do técnico Ramon Dias, que acertou a renovação com o Cruz Maltino. A primeira semana de Alexandre Matos no Vasco tem sido de muitas conversas. O integrante da 777 para definir a estratégia de mercado da próxima temporada. O presidente eleito, Pedrinho, também já se reuniu com o dirigente e a postura é de paciência na montagem do elenco. Após acertar a renovação com o Cruz Maltino até o final de 2025, Ramon Dias está mapeando reforços e vai de cara a alvos na próxima janela de transferência. O argentino teve papel essencial nas mudanças do elenco na campanha que evitou o rebaixamento no Brasileirão. Ele e seu filho, Emiliano Martínez, inclusive, falaram diretamente com Praxedes e Verratti no processo de negociação com o clube. A expectativa é que nas próximas semanas o Vasco de 2025 comece a ganhar forma. Olha, ontem, o Peção, meu marido, leu um drone de Vene Casagrande com muita tristeza. Ele me cutucou, eu estava deitada, ele, o que é isso aqui? Olha só o que o Vene colocou. O que você colocou, seu Vene Casagrande? Bom, vamos lá, vamos contextualizar. Ontem eu tive que apurar uma informação do Vasco, já que o nosso Pedrosa está de férias, aí eu tenho que substituir o Pedrosa nessas apurações. E aí fui apurar uma situação do Vasco envolvendo um zagueiro do Curitiba, que o Vasco tem interesse. Fica aí o suspense no ar, já a gente fala. Quem será? E aí, eu conversando com essa pessoa do Vasco foi bem franco comigo, porque eu fiz uma pergunta. Cara, esse zagueiro, já dei uma dica, esse jogador aí, faz parte daquele pacote de reforços que vão chamar atenção? E a pessoa foi bem franca comigo, ele falou, Vene, olha só, o torcedor que acha que vai ter contratação de peso, contratação de parar aeroporto, está totalmente enganado. Eu falei, olha só, isso que você está me falando é informação, eu vou soltar. Ele falou, você pode até soltar, inclusive vai me ajudar se você soltar isso, porque o torcedor está com uma expectativa muito grande e não vai ter contratação de parar aeroporto, não vai ter contratação que vai chamar atenção no mercado, muito pelo contrário. A ideia da diretoria do Vasco, junto com a 77, é reformular o elenco, gastar pouco nesse momento, pensando baixo, pensando pés no chão, e aí, a longo prazo, brigar por grandes títulos. Mas contratação de peso não vai ter. A ideia inicial nessa janela de transferência, segundo essa pessoa, é reformular o elenco. Inclusive, o Vasco já está soltando comunicado aí, dizendo que jogadores estão sendo liberados. Exemplo, o Alex Teixeira já foi liberado, já foi comunicado. São vários jogadores que vão deixar o elenco. Só que o Vasco ele não vai fazer contratação de peso agora. E essa é a verdade. Eu vi muitos torcedores do Vasco reclamando comigo, falando, cara, mas eu sou jornalista, eu tenho que trazer a verdade. Ah, o que o Alexandre Matos então veio fazer no Vasco? O Alexandre Matos veio fazer no Vasco justamente isso. Porque na minha concepção, ele é um cara muito bom, conceituado no mercado, que pode fazer esse trabalho muito bem no Vasco. Aí, depois de falar isso aí, ele leu o drone do Vene, bravo com o Vene. Eu falei, o Vene não tem nada a ver com isso. Não tem nada com isso. O Vene, ele só conta a fofoca. É isso. Ele não verdade, ele não faz a fofoca acontecer, ele só conta. E aí, Flávio Nick, o meu marido me pergunta, e os 200 milhões? Ah, a pessoa me falou isso, eu fiz essa pergunta. E os 200 milhões? Ele falou, Vene, não são 200 milhões para contratação, são 200 milhões para pagar salário, são 200 milhões para ajeitar CT. Uma parte ali é para contratação, e deu até o exemplo do Flamengo, porque dá para ver no noticiário que o Flamengo vai ter 160 milhões de contratação. Para contratação. Para contratação, apenas para contratação. Esses 200 milhões do Vasco não é apenas para contratação. Mas você sabe que na semana passada eu tentei fazer uma comparação de valores aqui entre Flamengo e Vasco quando a gente recebeu as notícias dos valores. O Vene trouxe o valor do Flamengo para contratação e o Pedrosa são 240, né? Isso. 240 milhões do Vasco. E aí eu falei, olha aí, Pedrosa, você tá com mais dinheiro que ele. O Pedrosa, na semana passada, já havia falado aqui, ô Vinick. Não, Fernanda, mas peraí, vamos entender bonitinho. O do Flamengo é para contratação, o do Vasco é grana para melhorar CT, para pagar salário, para ajeitar as coisas e também para trazer um retoque ou outro, mas não uma grana só voltada para fazer contratação, Flavinho. E aí, essa é a dúvida do torcedor, né? O torcedor fica frustrado porque, entrou grana, chegou Alexandre Matos, então vem o Messi, vem o Cristiano Ronaldo. Não é por aí. Primeiro o Vasco tem que arrumar a casa. Como o Flamengo fez lá em 2013, na gestão do Bandeira de Melo. Primeiro arrumou a casa,
dívidas, estrutura, né, do clube, centro de treinamento, para depois você montar um time milionário e acertar nas contratações pontuais, trazer uma grande estrela. O Vasco primeiro tem que arrumar, ali a casa já está arrumando, mas para depois pensar numa grande estrela. E se tiver uma grana separada ali realmente para contratação, por exemplo, 100 milhões, o Flamengo está com a casa arrumada, ele pode pegar esses 100 milhões e investir num De La Cruz, em um jogador. O Vasco vai pensar em outras posições, vai pensar em trazer, de repente, com esse mesmo valor, uns 5, 6 jogadores, para pensar em formar o elenco e arrumar a casa, depois chegar um medalhão. E sabe para que serve o Alexandre Matos? Ele serve para trazer reforços que não vão precisar custar 240 milhões. Pelo contrário, ele vai pensar na experiência que ele tem no mercado, na credibilidade que ele tem, com a voz dele, trazer jogadores por empréstimo, trazer jogador que custe mais barato e que vai conseguir trazer um Vasco competitivo na temporada. Esse jogador, que é tratado como oportunidade de mercado que poderia ir para um outro clube da Série A, pode ir para o Vasco por causa do Alexandre Matos. Exato. Isso é muito comum no futebol. É isso, exatamente. Credibilidade dele. Cara, ele é um cara que tem um poder de convencimento muito grande. E o Alexandre Ele Matos... já te convenceu de alguma coisa, Venira? Ele já me convenceu a não soltar uma notícia, o Alexandre Matos. Eu lembro dessa. Mas tudo bem, valeu a pena. Mas ele é um cara que faz um trabalho muito bem. Por exemplo, o Júnior Alonso é um jogador muito bem avaliado. Só que o Vasco não vai contratar, porque está fora do perfil. Primeiro, pela idade, segundo, pelo valor. Terceiro, que não tem como o Vasco manter esse jogador hoje no elenco. Você falou do Alex Teixeira, que está indo embora do Vasco. Você tem mais alguma coisa? Esse é um drone seu, né, Venir? É um drone. O Vasco já comunicou ao Alex Teixeira que ele não vai ficar. Eu sei de um clube que tem o desejo de contratá-lo, que é o Vitória, que acabou de subir para a Série A. O Vitória está fazendo contratações interessantes aí para tentar se manter na Série A e está tentando o Alex Teixeira. Agora, se vai conseguir ou não, eu não sei. Depende muito do que o Alex Teixeira quer para a carreira dele nesse momento. Um beijo para esse cara sensacional, que é o Alex Teixeira, uma família linda, um cara espetacular, vascaíno. E no ano passado, no momento que o Vasco voltou para a Série A, que a gente fala que a torcida empurrou, ele foi um personagem importantíssimo. E internamente também, com a chegada do Payet, ele é ídolo do tecnicamente, Vasco, ele é um né? cara incrível. Um beijo aí, muito sucesso Trabalhador pro demais, Alex pô. Teixeira. Agora tem que falar isso aí. Ah, não! Porque a grande expectativa também era com relação à renovação, né, do contrato de Ramon Dias. Tinha um contrato até o final de 2024, esse contrato foi renovado e agora o Vasco já pode partir para outras negociações para o elenco de 2024, né, Manu? É isso, era um ponto importante para planejar a próxima temporada, né? Na verdade, o Ramon já tinha um contrato até o fim do ano que vem, mas vinha negociando com o Vasco a extensão desse vínculo, queria um vínculo maior, né? E é interesse também da 777, porque quer um trabalho de longo prazo, então foi renovado esse contrato do Ramon Dias, foi acertada essa extensão do vínculo até o final de 2025. Ele e a comissão técnica conversaram bastante, tem até depois uma possibilidade de renovar por mais tempo ainda. E o Ramon já começa a trabalhar agora junto com o Alexandre Matos, com o departamento de futebol do Vasco, planejando essa temporada de 2024. Né? Nessa negociação, Lara, tiveram algumas exigências do treinador, ele quer mais investimento para o ano que vem, né? Visto o sufoco que o Vasco passou nessa temporada, não quer viver isso de novo. E ele, sabendo também do potencial que ele tem em mãos, ele quer esse time mais forte para poder cumprir o que a empresa americana quer, que é um time brigando na parte de cima da tabela, brigando nas principais competições que vai disputar em 2024. Investimento não é um problema, pelo menos para o Alexandre Matos, que é um cara que tem um histórico aí de não é de segurar dinheiro não, faz grandes contratações pelo histórico dele nos últimos clubes que ele passou, não só fez grandes contratações, como montou grandes elencos, né? Gente que acompanhou o trabalho do Alexandre Matos aí, foi um grande reforço para o Vasco poder fazer um time mais forte em 2024, não passar pelo que passou esse ano. E aí tem alguns nomes que semana passada a gente já falou aqui na Central do Mercado, um deles é Júnior Alonso. Postou até foto vindo para o Brasil, veio para o Brasil, fez sua escala aqui, colocou aquela expectativa para os torcedores. Em que pé está essa negociação, Manu? A negociação não teve nenhuma novidade desde a matéria que a gente publicou na semana passada, não andou ainda, mas é um interesse do Vasco. Ele já estava na mira do Vasco no início desse ano, né? Acabou não acontecendo a negociação, mas agora o Vasco volta com esse interesse, tentando tirar ele lá do Krasnodar da Rússia. O que pesa nessa negociação é o dinheiro que o Vasco vai pagar para o Krasnodar, né? O time russo ele fez um investimento no Júnior Alonso e agora o Vasco quer pagar bem menos do que os russos pagaram
lá atrás. Então tem esse empecilho, mas é um interesse, até porque reforçar a zaga, Lara, é hoje uma das prioridades do clube. O Vasco está com alguns zagueiros em fim de contrato, tem zagueiro com proposta também para sair do clube. Tem a renovação do Maicon, que foi outra novidade que a gente publicou no GE na sexta-feira. Esse jogador que já tem 35 anos, ele deve ficar para a temporada que vem, mas além de ficar com o Maicon, além do Léo, que é um zagueiro com um contrato mais longo, o Medel, o próprio Capasso, o Vasco quer atacar esse mercado aí de defensores, e o Júnior Alonso é um dos principais nomes, mas tem outros nomes também sendo avaliados ali pela diretoria. Primeira semana do Alexandre Matos, a torcida está muito ansiosa, querendo saber cadê os reforços, né? O Matos tem essa característica de ser agressivo no mercado, mas foi uma semana ainda de interação sobre os processos da SAF, de conhecimento, e a gente sabe, né, a gente viu acontecendo esse ano que a 777 tem uma burocracia grande, então a contratação ela passa por vários setores, e essa primeira semana foi mesmo de conhecimento, de saber as demandas, entender o que o clube precisa para a próxima temporada. Agora, o Júnior Alonso, pelo menos a passagem dele pelo Atlético Mineiro foi muito boa, inclusive enquanto o Alexandre Matos estava no Galo, né? O Júnior, ele vai para o futebol russo e volta também por causa da guerra, fica mais um tempo aqui e depois, de fato, vai para o Krasnodar. E é um bom nome, né, Jéssica? Pelo menos a passagem dele por aqui foi boa. Sim, mas de fato o Vasco precisa reforçar toda essa linha defensiva, assim, precisa olhar para o mercado, embora tenha a ideia de continuar com alguns nomes, ainda assim precisa trazer reforços para essa linha defensiva. Acho que esse ano do Vasco foi sofrido demais para o torcedor, e o Vasco, me parece, por esse início de janela, que entendeu quais eram as dificuldades, quais eram os erros desse time, por que não deu certo, por que sofreu tanto assim esse ano, e está tentando corrigir, né? A própria chegada do Alexandre Matos, eu acho que é para corrigir tudo isso. Ele tem muito conhecimento de mercado, ele formou equipes vencedoras, campeãs, então ele sabe sim mapear mercado e trazer jogadores, e reconhecer, né, jogadores vencedores, jogadores que podem contribuir positivamente. Isso é bem interessante quando o executivo ele tem essa característica, né, tem essa valência. É por isso que a expectativa do torcedor é alta. Tudo bem que o Vasco tem um orçamento, né, de contratação para o ano que vem, que eu acho razoável, não acho tão excelente assim. Hoje o mercado ele cobra muito caro por qualquer contratação de alguém de alto nível, mas é suficiente, ao meu ver, para deixar essa equipe bem mais forte. Então tem que olhar assim, e eu começaria justamente por essa linha de defesa aí do Vasco, na busca por essas contratações, para depois pensar aí em volantes, acho que todas as posições do Vasco precisam ser reforçadas, e Júnior Alonso, ao meu ver, viria para deixar o Vasco bem mais forte aí no setor defensivo. São 3 zagueiros em fim de contrato e um com proposta para sair, né? É o Léo esse com proposta para sair? Na verdade o Léo teve sondagem. Na verdade, o Léo teve sondagens, mas quem tem propostas para sair hoje é o Zé Vitor, que é um zagueiro que também joga pelo lado esquerdo, então a vinda do Júnior Alonso seria para ser uma opção para esse lado esquerdo da defesa do Vasco, que hoje só tem o Zé Vitor e o Léo, né? O Léo até acabou perdendo a titularidade na reta final do campeonato. E o Zé Vitor, que é um jogador da base que não ganhou muito espaço aí nos últimos anos, desde que subiu para o profissional. Nessa temporada teve algumas chances, mas não se firmou, e tem algumas propostas para ele de clubes de fora do país, também clubes aqui que vão disputar a Série B do futebol brasileiro, mas são conversas ainda iniciais, né? Com a possibilidade dele sair, aí o Vasco também analisa esses nomes, mas são zagueiros que foram um pouco aproveitados, né, Lara? Porque além do Zé Vitor, quem está em fim de contrato é o Miranda, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, poderia já sair, né, assinar algum pré-contrato, mas o Vasco já mostrou que não tem interesse na continuidade do Miranda. No meio desse ano o liberou para procurar outro destino, acabou não acontecendo, e agora ele deve também procurar aí outro clube para a próxima temporada. E o Maicon estava em fim de contrato, mas tem essa renovação encaminhada, acho que vai dar certo, que ele vai continuar no clube pro ano que vem, né? E o Léo recebeu sondagens, a gente apurou que ele teve sondagens aí de clubes brasileiros, da Série A, clubes da França e até uma equipe do Catar também, mas ainda em estágio inicial. Buscaram informações sobre o zagueiro. O Vasco fez um investimento alto no Léo no início do ano, pagou 16 milhões ao São Paulo pelo zagueiro, então para que o Vasco possa liberá-lo para outro clube, acho que o Vasco teria que recuperar no mínimo esse investimento feito no Léo, além de ser um jogador que o clube conta para a temporada que vem, um jogador jovem ainda, que disputou muitos jogos nessa temporada, foi
um jogador bastante utilizado, foi capitão no primeiro semestre, então acho difícil o Vasco liberar, a não ser que seja uma proposta muito vantajosa. Agora, um jogador muito importante, não só esportivamente, mas pela liderança. Impressionante como o Léo se identificou com o Vasco, com a camisa do Vasco, em tão pouco tempo. A gente viu aquela entrevista que ele deu no último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, quando o Vasco, né, confirma a permanência na Série A, e seria uma peça importante para o próximo ano. Um jogador jovem, mas que tem muita importância dentro do elenco pela liderança, né, Jéssica? Sim, acho que esse é um dos jogadores que, se o Vasco tivesse condições, deveria permanecer no time, segurar no time. Acho que ele é um dos jogadores que podem render ainda mais se o time for bem encaixado, né? O Vasco, ele tinha nomes interessantes, mas o time era desequilibrado, então em muitos jogos a gente via que o Ramon Dias arrumava o Vasco, o Vasco fazia jogos em que taticamente era estável, mas no jogo seguinte, individualmente, não repetia o mesmo desempenho. Isso desequilibra muitas coisas, mas é interessante nesse cenário de irregularidade, o treinador, e claro, a gestão também, identificar quais são os jogadores com características, com talento, e que podem render mais, que se estiverem num contexto coletivo mais encaixado, que eles vão sobressair, que eles vão crescer de produção. E eu acho que o Léo é um desses jogadores, né? Se o Vasco conseguisse mantê-lo no time, seria muito bom pro ano que vem. Bom, e outros nomes, Manu? Você tem alguma novidade? Alguma outra coisa assim para trazer para o torcedor que está curioso, que quer saber se Alexandre Matos está trabalhando nessa primeira semana? Inclusive tem uma matéria no GE sobre essa primeira semana do Alexandre Matos, de como foi, né, o desempenho dele, as procuras no mercado. Pouco tempo ainda para o torcedor que está muito ansioso, mas será que até o final do ano o Vasco vai mais agressivo no mercado ou vai esperar o ano virar para apresentar os nomes? 7 dias podem significar muita coisa no mercado de transferências, né? Eu entendo a ansiedade da torcida do Vasco, mas é um diretor que acabou de chegar, então não tem mais novidades. Assim, eu queria dar uma notícia mais positiva para quem está acompanhando a gente aqui, mas tem surgido muitas especulações. O que eu posso dizer é que essas especulações que estão rolando aí nas redes sociais, a gente tem ido atrás de confirmação, por enquanto nenhuma confirmação. Então, realmente, o Alexandre Matos está nesse momento aí de estudar o mercado, de conversar com a 777. Como eu disse, existe uma burocracia ali por trás do processo de contratação. Eu acho que a 777 vai até afrouxar um pouquinho mais essa burocracia, porque viu que durante essa temporada acabou sendo um problema em muitos momentos, mas o Alexandre Matos ainda está nessa fase de estudo, de entender as demandas. Acho que ele vai levar mais uns dias ainda nisso, mas acredito que até o fim do ano, pelo que a gente ouviu ali de movimentação dentro do clube, Lara, até o fim do ano vai ter uma novidade legal aí para o torcedor do Vasco, né? Porque a verdade é que o Vasco vai precisar de reforços em todos os setores, né? Até a questão, por exemplo, do gol. A gente subiu hoje no GE uma matéria dizendo que o Vitória procurou o House, que é o terceiro goleiro do Vasco, apesar de ter sido pouco utilizado, acho que ele fez 1 ou 2 jogos só nessa temporada, mas o Vasco vai acabar precisando ir, se liberar o House, por exemplo, vai precisar ir ao mercado para buscar outro goleiro, porque o Ivan também tem contrato só até o final desse ano, teria que ser comprado junto ao Corinthians, mas o Vasco não vai fazer esse investimento, pelo que a gente entendeu, né, a não ser que haja uma negociação e que o Vasco consiga diminuir a pedida inicial do Corinthians, mas nesse momento o Ivan deve deixar o Vasco para a temporada que vem, então o Vasco poderia perder seus 2 goleiros reservas, né? Tem o Alexander que está emprestado, vai voltar de empréstimo e pode ser opção, mas perdendo esses 2 goleiros vai ser mais uma posição que o Vasco vai ter que ir ao mercado para contratar. Então o Alexandre Matos ainda está aí mexendo seus pauzinhos ali internamente, mas ainda com calma. Mas apesar disso, não foi uma semana muito tranquila não, Lara. O pessoal pode pensar, não tem contratação, só muita especulação, mas pelo que a gente ouviu, o telefone do Matos não parou de tocar durante essa semana, e ele é um cara que tem muito contato no mercado, né? Então tem muita gente chegando também para oferecer jogadores, e esses nomes têm sido avaliados lá pelo Vasco internamente, antes do clube realmente fazer um investimento ou colocar a mão na massa de fato. Investir com consciência, né? Dos nomes que chegaram no meio do ano. Com o futuro indefinido no Vasco, Gabriel Dias entra na mira de clube da Série A. Lateral só atuou por 11 minutos pelo Cruzmaltino em 2023. Com seu contrato com o Vasco se encerrando no final desse ano, Gabriel Dias segue com o futuro indefinido no clube.
Sabendo disso, o Vitória, campeão da Série B desse ano, demonstrou interesse na contratação do lateral direito. As informações são do IG. O Vitória está fazendo sua montagem de elenco para a Série A do Brasileirão de 2024 e observa em Gabriel Dias uma oportunidade de mercado, sabendo da possibilidade de ficar sem contrato ao final desse ano. Mais novidades sobre a negociação devem acontecer nos próximos dias. Gabriel Dias foi contratado pelo Vasco em 2022, entretanto, atuou muito pouco pelo clube por conta de sérias lesões. Nesse ano, por exemplo, o lateral entrou em campo apenas uma vez, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, 11 minutos depois, o jogador voltou a se lesionar seriamente e não jogou mais pelo Cruzmaltino nesta temporada. Ao todo, Gabriel Dias